O dialogador de hoje é o diretor do grupo, talvez o grupo mais antigo de teatro do Brasil. Eu me refiro à Comédia Cearense. E eu estou falando, óbvio, desse patrimônio do teatro brasileiro, o teatrólogo, advogado aposentado do Tribunal de Contas, o nosso Haroldo Serra. Haroldo, no segmento passado, no segmento anterior do programa Diálogo, nós estávamos falando da repercussão que a violência que envolve determinados locais, determinados prédios teatrais, acarreta na própria atividade do teatro. O teatro mudou de horário em função da violência que o cerca. Não só no Ceará, né? Em todo o país, o teatro mudou de horários. Naturalmente que no Rio e São Paulo, em alguns shoppings, em algumas coisas, tem ainda aqueles teatros da meia-noite, mas é um risco que a pessoa corre, porque ele não tem espaço onde representar. Então, ele aceita fazer espetáculo depois do que faz o espetáculo normal, que normalmente dia de domingo é 6 horas. No Ceará, como a gente faz teatro infantil, o nosso teatro de adulto é às 7 horas, dia de domingo, e nos dias normais, 8 horas. Ainda tem o fator de Fortaleza ter se desenvolvido muito em termos turísticos, e muita gente hoje já vai ao teatro e depois do teatro tem uma outra programação. Sim. Jamais a gente visitaria uma pessoa às 10 horas da noite. Hoje as pessoas já vão visitar às 10 horas, 11 horas e conversam e fazem os seus encontros, né? Exatamente pela falta de tempo também das pessoas que têm muitas atividades paralelas. Mas eu acho que o mais perigoso hoje é o centro da cidade, né? Quer dizer, as pessoas têm uma certa preocupação, até porque, por exemplo, foi pensado um tempo que a Praça José de Alencar seria refeita com um estacionamento do teatro embaixo da praça, que seria quase que suficiente, né? E com muita segurança para atender os espectadores. Porque hoje em dia, eu tive vendo uma estatística que não sei se você ouviu, que eu me impressionei, que tem no Ceará, em Fortaleza, tem um carro para cada 3 pessoas. Esse índice, fizeram inclusive comparação com Rio, São Paulo, não ocorre, né? Então, as pessoas precisam de estacionamento. Quer dizer, e nós precisamos de transporte público. Nós precisamos mas o problema problema isso evitaria também, muito. Talvez tenha crescido exatamente esse número de automóveis, de carros, de moto, em função de nós termos um péssimo serviço público de transporte coletivo. Mobilidade. Há quantos anos a gente vê falar no metrô, né? E hoje está funcionando um pedaço que vai do Benfica até um outro bairro. Quer dizer, enquanto você em São Paulo, você no Rio, você em Nova York, você tem metrô para se transportar com muito mais segurança, com muito mais rapidez e deixa normalmente o carro em casa. Mas aqui, onde você vai pegar o ônibus aqui, né? É difícil, não passa ônibus em todas as ruas. Há determinadas ruas específicas que é um corredor de ônibus. Então, onde você morar, você vai ter que ir até, muitas vezes, 5, 6 quarteirões para pegar o ônibus. Então, realmente, o carro no Ceará, em Fortaleza, hoje, é uma necessidade. Haroldo, eu estava falando agora há pouco, e esse livro é a prova disso, de que o grupo que você dirige, que é a Comédia Cearense, tem uma atividade imensa, mais de 50 anos de atividade, mas, no entanto, disse que você, não só você como a Iramisa, são formados em Direito e trabalharam no Tribunal de Contas do Ceará, do Estado, né? Concursados, etc. Portanto, pode-se depreender a partir daí que o teatro não tem autonomia de sobrevivência para se criar família, profissionalismo, etc. Que vocês precisaram de uma outra atividade paralela para poder ter um certo patrimônio, para poder ter uma certa qualidade de vida. Não, eu acho que não teve e continuará não tendo. Porque se a gente sempre lembra o Rio, São Paulo, todos os atores têm outra atividade, né? Tem os galãs para a apresentação das festas de 15 anos,
tem muito cinema para as pessoas fazerem. Agora mesmo Tem televisão também, né? Tem televisão, Claro. tem mais de uma. Lá em São Paulo tem uma enormidade de televisão que a gente nem consegue, não chega ao Ceará, né? São televisões que só são de âmbito mais estadual. De âmbito restrito, estadual, etc. Né? Então, as pessoas, por exemplo, eu fiz um filme, eu fui convidado agora para fazer um filme em São Paulo, que é Causa e Efeito, e eu fui o ator do Ceará que fui convidado para fazer o filme. Naturalmente, eu não sou exigente, mas eu digo, não, eu só vou sair da mesa for, porque eu não ia ficar um mês em São Paulo sozinho e tal. Aí realmente eles levaram a mesa. E a gente fez esse filme e ele adiantou as minhas cenas, porque tem uma cena, a última cena será feita no Ceará. E aí eu já estou aqui no aguardo. Mas voltando ao problema eu era Tribunal de Contas. Eu era diretor do Teatro de Alencar, que era um cargo de confiança, quer dizer, um cargo que você, como existem muitos outros cargos no governo, que quando muda o governador, normalmente aqueles cargos, a admissão e preenchido por pessoas do partido, amigas do próprio governador, né, por várias razões, né? Então, eu pensava assim, eu digo, e quando eu ficar velho, como é que eu vou fazer teatro? Porque eu vivo de cargo de confiança, né? Então, nós resolvemos, eu e a Iramisa, a fazermos a faculdade de Direito. E foi, talvez, pelo menos no nosso tempo, o único casal que entrou casado e saiu casado, né? Porque a maioria se conheciam lá e casaram fazendo o curso de Direito. Então, assim que terminei o curso de Direito, eu procurei logo um concurso público, porque advogar ficava difícil para mim em função do teatro. Você é advogado, você tem que viajar, você tem que tal hora ir com o seu cliente, você tem que ir no fórum, quer dizer, é difícil você, por isso é que conciliar. Muitos universitários que se formaram deixaram de fazer teatro, pela impossibilidade. Então, eu vi um anúncio de um concurso no Tribunal de Contas para várias áreas de nível superior, direito, administração, porque eu também sou formado em administração, porque na época que eu terminei direito, a escola de administração, ela permitia que você, nem sem vestibular nem nada, e tinha aproveitamento de todas as cadeiras que você tinha feito em direito. Então, eu passei só 2 anos na administração, porque aproveitei todas as cadeiras. Aí eu digo, não, eu vou fazer esse concurso para me garantir. E, modéstia à parte, eu pedi até a Iramisa na hora para ligar para o tribunal, quando tinha saído a notícia, e ela disse, da área de direito, aí ela disse, como é o nome da pessoa? Aí ela disse, Luiz Haroldo Cavalcante Serra. Ela disse, foi o primeiro lugar. Aí eu digo, liga agora para o setor de administração, não é? Aí ela ligou para a área de administração, queria saber o resultado. Eles perguntaram o nome, ele disse, foi o primeiro lugar. Então, eu tirei o primeiro lugar nas 2 áreas e foi uma surpresa, uma coisa muito engraçada, porque no tribunal todo mundo me conhecia de teatro, né? E como é que eu, né, sendo de teatro, conseguia fazer um concurso que, para você ter uma ideia, Ricardo, eram 100 vagas, mas só passaram 11. 11 porque eu passei em 2, na realidade só passaram 10. Então, esse concurso foi inclusive promovido pelo Colégio Militar, quer dizer, não foi um concurso feito pelo Tribunal de Contas. Porque eu cheguei até a dizer uma brincadeira com um professor, que tinha sido meu professor na administração, que eu digo, olha, eu estou sabendo que tem uma série de irmãos, de conselheiros que vão fazer o curso, que vão fazer o concurso. Ele disse, Haroldo, não se preocupe, nós não temos nenhuma ingerência, esse concurso será feito e corrigido
pelo Colégio Militar, então você fique muito tranquilo. E realmente, os irmãos dos conselheiros, inclusive, não passaram. Haroldo né? Serra. Foi muito interessante. Eu estou vendo aqui que entre os objetos que você me trouxe, há um CD. O que é isso aqui? Um CD? É o seguinte, você me trouxe uma peça de teatro, é isso? houve um período que eu estava adoentado e a gente estava querendo montar o Casamento da Perodiana. O Casamento da do Perodiana, nosso o musical. querido Carlos Câmara, Sim. um dos mais importantes comediógrafos do Ceará. Então, eu te convidei para você fazer em meu lugar, que eu tinha feito a Perodiana no Teatro de Alencar, Em na Comédia 66. Cearense, com cenários e figurino do Flávio Febo. Quer dizer, foi uma grande produção, que ficou inclusive 2 meses em cartaz no Teatro de Alencar. E aí você aceitou participar, e o CD que você tem está sem o áudio. É verdade. Não é verdade? É verdade. Aí o Iroldo, que hoje é o meu sucessor para todas essas coisas, junta tudo. Aí eu disse, olha, o Iroldo, o Ricardo tem o Casamento da Perodiana, da versão que ele participou, porque depois a gente fez uma outra versão, que foi inclusive para o Rio de Janeiro, e ele não tem áudio. Aí ele disse, pois então, papai, eu vou fazer o DVD com áudio e o senhor leva em meu nome para o Ricardo. Acabo de ganhar um presente, é isso, Haroldo? É verdade. A Perodiana e nós. Então, há algo que, entre centenas de coisas que nos unem, há esta, mais esta. Você fez um personagem e eu também fiz o mesmo personagem, né? A Perodiana. Você era apaixonado por esse personagem, a ponto de fazer pedaços dele no passeio público. É você verdade, lembra? me lembro, em 74. Você gostava muito da peça. fiz muita- Aí, nessa oportunidade, eu digo, pronto, agora sabia as o músicas, Ricardo sabia, não vai sei as ter músicas. a oportunidade Agora é de emoção representar. demais. Me rever em 2006 é sempre uma emoção ver uma gravação de um vídeo. E aí eu ponho também esse tema para a gente pautar aqui na nossa conversa. Haroldo, ver-se no teatro, gravar-se. O teatro é a única arte que só pode ser presenciada no momento em que está sendo feita. Mesmo que eu ponha aqui o CD da Perodiana, quando eu estiver olhando, não estou vendo o teatro, eu estou vendo a gravação do que foi. Porque o teatro exige a presença física, interpessoal, a relação interpessoal efêmera. O teatro é efêmero. Dói, Haroldo. É porque Dói ser efêmero. Saber que, que as não. coisas passam, que o tempo Não dói, corrói, não dói que só restam documentos e não a coisa. Não dói porque estimula a você fazer outros trabalhos. Né? Para continuar vivo. Se você ficasse com aquele espetáculo, como ficou eu acho que ainda hoje está em Londres, em cartaz, a Ratoeira, há mais de 40 anos e tal. A gente ficar fazendo o mesmo espetáculo, eu acho que é... Agora, eu acho que a gravação do DVD, do espetáculo, é completamente diferente, muito inferior ao espetáculo, tanto que quando eu não mando vídeo de textos meus para outros amigos, para as pessoas de fora, porque quando você vê o texto, porque a televisão às vezes diz ao vivo. Como ao vivo? A televisão está lá, né? Não sei onde, você está na tua casa com o aparelho, então não é ao vivo. Então a única coisa ao vivo é o teatro, não é? O ator e o espectador respirando o mesmo ar. Né? Então, realmente, agora, naturalmente que a gente não deixa de ter o registro, porque de vez em quando surge uma oportunidade como essa de você lembrar o período que você fez. Mas você gosta de se ver, você não se sente um pouco incomodado? Me sinto muito incomodado. Eu não gosto muito de ver. Por que será? Eu gosto de ter, hein? Exatamente por isso. Porque você, você não interage, você não tem reação. Você percebe que aquilo não é fidedigno ao que aconteceu. O espetáculo, você sabe, é que cada dia ele tem algumas diferenças, alguns pontos, às vezes até algumas falas, né, alguns movimentos. E o DVD é igual toda a vida, né? Quer dizer, realmente eu tenho como registro.
né? Mas dificilmente eu assisto. O outro e último objeto trazido pelo Haroldo Serra para povoar aqui, para pautar o nosso encontro, é o penúltimo. O penúltimo, porque o último é o objeto surpresa. É que eu já estou vendo que está ali o objeto surpresa. E eu tenho um para você, no final do programa, eu quero trazer, nós vamos fazer uma troca de objetos surpresas. Haroldo, você me trouxe então, antes do objeto surpresa, um troféu. Participante, Comédia Cearense Brasil, da cidade do Porto 2003, o FITEI, Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica. Exatamente. Você sabe que eu tive a oportunidade, que eu discordo muito quando as pessoas dizem que o cearense não prestigia os seus valores, os seus artistas. Você sabe disso, você é uma pessoa respeitadíssima, né? Eu, graças a Deus, agora mesmo eu tive uma homenagem da OAB pelos 56 anos, 65 anos da Comédia Cearense, e recebi a Sereia de Ouro, eu recebi a medalha do Boticário Ferreira, que para mim foi muito interessante por causa da Praça do Ferreira, não é isso? Sim. Mas esse aí, eu sei que você participou desse festival. É verdade. E eu acho que na época que você foi, não existia esse troféu. O troféu, é verdade. Não é? Eu digo, eu vou levar para mostrar ao Ricardo como passou a ser o troféu que não tinha na época. É verdade, na época que eu estive em 84, era apenas um diploma que certificava a sua participação no Festival Internacional de Teatro. E agora, por sinal, muito bonito, linda, né? Essa imagem linda. O que você pensaria a partir dessa imagem, Haroldo? O que significa? Eu queria que você falasse sobre isso. Um estímulo visual para que você pensasse. Eu partilhasse seu vejo pensamento aqui, com os nossos. eu vejo aqui as testemunhas do nosso encontro, do nosso diálogo, que é o telespectador. Eu vejo São os a telespectadores. expressão do ator, a expressão do criador, não é? Eu vejo aí como se você estivesse realmente trabalhando em cena. Eu acho que foi muito feliz. A maioria dos troféus, normalmente é aquele que você compra feito, é um negócio de alumínio, não tem uma relação direta, não é? Com a atividade. Com a atividade. Então eu achei que esse troféu realmente me impressionou muito e muito satisfeito de ter recebido esse troféu lá no FITEI, não é? É um Porto. Festival muito importante que continua em atividade, não é? E eu sabia que você tinha estado no festival. Aí eu disse, mas eu vou levar esse troféu junto. E aqui você tem uma figura do humano, né? O humano e alguém com a máscara, né? Um rosto com a máscara sobreposta no rosto, portanto o humano e o artificial. E realmente eu estive lá em 84 com Aparecer Margarida e você esteve com a peça Nos Trilhos da Paixão do Caio Quinderé. Que foi uma das coisas que é quase uma obrigação da comédia cearense, divulgar o autor da terra. Eu estou lhe trazendo aqui o Casamento da Peraldiana. Você participou do Morro do Ouro, não só aqui, mas como também em São Paulo. Sim. Quer dizer, Eduardo Campos, Rosa do Lagamar. E o Caio Quinderé, houve uma coisa muito interessante. O Ceará tem umas coisas meio doidas. Houve um concurso de texto. E eu fui convidado pela prefeitura para participar da comissão julgadora, né? Então, nós recebemos os textos, cada julgador, e dava a sua opinião, depois a gente fez a reunião para escolher. E foi unânime a escolha do texto do Caio Quinderé, que era Nos Trilhos da Paixão. Mas sabe o que acontecia? O que acontecia? O texto não era publicado, não era encenado pela prefeitura, e só quem passou a conhecer esses textos novos foram os componentes da comissão. Quer dizer, eu achei isso, inclusive, mandei colocar em ata, que não tinha sentido um concurso de autores em que os textos continuariam nas suas gavetas. E eu digo, não, eu vou montar o espetáculo, porque eu acho isso um desrespeito ao autor cearense. E o espetáculo deu certo,
foi ao FITEM, ao Porto, fez muito sucesso, foi muito bem. Você sabe que o Caio é filho da Fernanda. Sim. O José Tarcísio, o nosso amigo José Tarcísio, pintor, né, artista plástico, estava dando um curso em Portugal, né, e ele foi assistir à estreia. E a receptividade do público foi tamanha que ele imediatamente, quando terminou o espetáculo, ligou para a Fernanda de madrugada para dizer que tinha assistido e que tinha sido muito bem recebido, aplaudido de pé na cidade do Porto, uma peça de um autor, era a primeira peça de um autor jovem. Em Portugal, no Porto, na cidade do Porto, pelo menos no festival, o Festival Internacional de Teatro Expressão Ibérica. Haroldo, chegou o momento da troca de objetos surpresa. Eu trouxe um para você, para a gente, a partir daqui, conversar, falar sobre umas coisas, tem a ver com o que está aqui, e eu queria que você me entregasse o seu. Cadê o objeto? Eu trabalhei com o Haroldo durante 30 anos, minha gente, 30 anos não, 10 anos na comédia cearense, e fiz tantos espetáculos. Eu conheço o Haroldo, tenho o maior prazer, a maior honra de recebê-lo. Eu vou justificar. Uma parte da história do teatro do meu país, que é o Haroldo Serra. Eu vou justificar. Vou abrir. Pode abrir. Haroldo Serra, o que é que você me trouxe? Papel, carta. Não é possível. Ele quer matar a minha emoção. Eu já reconheci a letra. Eu já reconheci a letra. Isso, não sei, isso aqui é Pascoal Carlos Magno. Que porque lindo. Eu sou uma pessoa que eu não me conformo com a falta de memória do nosso Pascoal Carlos Magno, seu amigo, meu amigo. Eu trouxe essa carta, se você quiser ler por cima, para o ouvinte melhor, porque fala, inclusive, de uma peça que você participou também, que é o Demônio Familiar, e por ter aqui o nome impresso da aldeia. Aldeia de Arcozeiro. Que você foi montar, organizar o Museu dos Teatros Estudantes do Brasil. E a biblioteca, do Pascoal Carlos Magno. É verdade. Que foi a única pessoa que essa piada eu acho ótima, né? Que conversava teatro menos do que nós. Né? Você começou a falar com o Pascoal em teatro e disse, como foi que ele disse? Ricardo, eu não aguento mais você falar de teatro. Quer dizer, o sujeito mais apaixonado por teatro do mundo não era tão apaixonado quanto nós. É verdade, é verdade. Eu consegui irritar falando de teatro com a pessoa que é a própria história do teatro do Brasil, né? Porque Pascoal Carlos Magno é o criador dos teatros de estudantes pelo Brasil inteiro, o renovador da cena brasileira, uma figura, o grande animador do século XX, eu acho, talvez entre as 3 figuras mais importantes do século XX no teatro. Inclusive, o seguinte, nós vamos relembrar aqui que você, como é mais preocupado com data, talvez me auxilie se foi em 1950 ou se foi em 1949, que ele viajou com o Teatro do Estudante do Brasil. E onde ele passou, deixou uma semente. Aqui no Ceará surgiu o Teatro Escola do Ceará, e depois o Teatro Experimental de Arte, em função do Pascoal Carlos Magno. Hoje existe um teatro, né, da universidade chamado Pascoal Carlos Magno, mas ninguém sabe quem é Pascoal Carlos Magno. Pascoal Carlos Magno. Ele me trouxe uma carta de Pascoal Carlos Magno, o criador dos teatros estudantes do Brasil, o criador das caravanas de cultura pelo Brasil, uma das maiores figuras do teatro na história do teatro mundial, que é Pascoal Carlos Magno, escritor. E amigo. E grande amigo. Telefonava do teatro, todo fim de ano. E da gente. Né? No aniversário da gente. É emocionante tocar na letra dessa figura linda, que fez agora 100 anos, né? Faria 100 anos de nascimento, em 2000 e pouco. E nós comemoramos referido. É uma grande figura, Pascoal Carlos Magno, a quem nós reverenciamos agora. Haroldo, ainda tem outra? Não, eu trouxe uma fotocópia. É a fotocópia para a sua documentação. Né? Tá bem, Haroldo. Porque tá bem. Nessa carta, o Pascoal queria que a gente conseguisse levar para abrir o Festival de Arcozelo, levar o Demônio Familiar. Mas, como sempre, as dificuldades do Ceará. Você sabe que o Morro do Ouro foi convidado para ir para o Festival de Nancy. Mas eram 37 passagens. Na época, a Orquestra Sinfônica Brasileira
estava na Europa, com passagem de ida, estava sem poder voltar porque o governo não mandava de volta. Veja o que eu lhe trouxe, Haroldo. Olha o que eu trouxe para você repetir, assim, nos últimos segundos do programa. Uma caixinha e dentro da caixinha, cabelo branco. Para você falar sobre o tempo. Para você falar sobre a passagem do tempo. Mas não é o meu, não é do meu. Não, mas eu trouxe o símbolo né, da maturidade, da terceira idade, enfim, da velhice, enfim, do passado. Eu trouxe cabelos brancos. Tá certo. Para você refletir a partir daí. Porque, e a caixinha? E a caixinha? Fica realmente, vai ficar na minha estante, junto com os outros objetos que eu tenho, não só por ser uma lembrança sua, mas para ser uma lembrança também minha, de saber que eu alcancei os cabelos brancos, né? Eu estou com 79 anos, a minha barba branca. No filme agora eles pintavam lá porque queriam que eu fosse mais novo, mas eu estou muito feliz em ter completado essa idade e de continuar trabalhando. Pretendo eu nunca pensei em aposentadoria no sentido geral. Ficar Parado. sem fazer nada, parado. É evidente que agora a gente não tem mais a força que tinha com 50 anos, com 40 anos, com 16, 17 anos, 18 anos que a gente fez a rádio. Eu agradeço muito e é um símbolo muito importante que você também já começou a usar essa cabeleira. Essa cabeleira branca. Obrigado, Haroldo, pela sua presença, querido. Haroldo Serra, o nosso dialogador de hoje. Eu encerro com a imagem que comecei. Eu comecei com ele novinho e vou terminar, então, com a lembrança de que nessa cabeça de menino aqui, de jovem radialista e homem de teatro, se passaram aí 50, 60 anos e o cabelo envelheceu. Enfim, mas é o tempo que nos une em tempo de diálogo. Na próxima semana a gente volta com mais um tempo de diálogo.